Vou ler o versículo só para poder vocês saltarem, né? Depois eu falo. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 10. Livro de Romanos, capítulo de número 10. Sou suspeita que eu gosto desse livro. Versículo de número 9, que diz assim. Amém? Vamos encontrar? Eita glória! Aleluia! Qual a confirmação? Estou acreditando. Glória! Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Salvador, como Senhor, e em seu coração crer que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Pode ser assim. Aleluia. Confesso que hoje é um dia que a gente está muito feliz de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, porque, graças a Deus, estava até comentando com a pastora ontem, que eu não sabia se eu, antes até de me converter, se eu era assim, porque eu era muito fria, ou se era porque, sei lá, Deus tinha me dado um dom ou alguma coisa do tipo. Porque quando alguém da família, alguém próximo, alguém de longe, alguém distante, independente de quem seja, alguém morre, falece, é levado e assim por diante. Eu sofro, sinto falta, mas eu entendo na hora assim, acabou. Eu não tenho mais o que fazer pelaquela vida. O que eu podia ter feito, eu tinha que ter feito até ontem. Hoje, ela não está mais aqui. Então, eu não tenho mais o que fazer. E isso é uma coisa que acontece assim na minha mente rápida, como se fosse um clique. Eu sofro pelaquela pessoa, oro, eu faço jejum, até aconteceu, eu não tenho mais o que fazer. A gente chora, sim, não estou aqui para julgar ninguém. E eu digo isso porque aconteceu ontem, anteontem na madrugada, no caso ontem, na madrugada, a gente recebeu a notícia que o tio do Admilson tinha sofrido um acidente, era um tio muito próximo. E acidente é aquela coisa na igreja, acontece assim, num piscar de olhos. E ele tinha se convertido, graças a Deus, ele estava na igreja muito bem. Porém, de um tempo para cá, estávamos ouvindo muito que ele estava afastado da presença do Senhor. E aquilo estava incomodando muito a gente. E o Adilson falou assim na sexta-feira: eu estou tão triste. Eu falei: por quê? Ele falou: porque de que adianta ter uma igreja onde os familiares estão presentes, porém não estão frequentes, não estão verdadeiramente ali, vivendo aquilo que a palavra diz. De nada adianta a gente olhar para o lado e falar assim: meu marido é convertido, ele vai para a igreja comigo, mas ele não apresenta nada de convertido. E aí a gente estava conversando com isso na sexta. E aí aconteceu na madrugada que ele sofreu um acidente, começamos a orar, entramos a madrugada dentro orando, e aí o acidente a gente descobriu que era mais grave, porque ele teve que ir para um outro hospital onde teve que fazer uma cirurgia. Da cirurgia nós descobrimos que ele tinha perdido a perna, e aí a gente já começou com o pensamento assim: Senhor, mantém ele firme, porque ele é mototáxi, ele faz isso a vida dele, fazia, da vida dele, aquilo dele mototáxi, o serviço dele era aquilo. E eu falei: como que agora ele vai viver? Porque como é que ele vai ser mototáxi sem uma perna? Falei: mas o Senhor é o Senhor que muda a quadra. Talvez eu esteja fazendo isso para alertar ele, para voltar para a tua presença, para os teus caminhos. E foi passando, e de manhã veio a notícia de que ele tinha tido 2 paradas cardíacas, estava no CTI, e estava muito mal. E aí a gente começou a orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade é que a pessoa que a gente ama esteja perto. Mas a vontade do Senhor é soberana. E aí veio a notícia. E na hora eu liguei para a pastora, comecei a tentar ligar para a pastora, ligando, porque eu não sabia como dar a notícia para o meu marido. Porque ele estava na rua. E eu falei: meu Deus, e agora? E o pastor estava aqui, não atendeu. Aí a pastora também não tinha atendido. E eu falei: meu Deus, me ajuda, me dê força, porque como é que eu vou dar a notícia para ele? E nisso eu falei assim: pastora, eu não sei o que fazer. Aí a pastora: Gabi, eu vou aí. E eu desliguei, foi mais ou menos assim, né? Eu falei: tá bom. E aí, a Dilson mandou mensagem assim pra mim: eu acho que meu tio morreu.
Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, primeiro, que eu senti. E segundo, porque eu só recebi uma mensagem de choro. Só com a carinha de choro. Eu falei, amor, vem pra casa. E aí, na vinda, ele já tinha recebido ligação, notícia e tudo mais. Ele chegou. E eu digo que ele é muito fechado em relação a isso. Ele se segura porque ele sempre resolveu tudo para a família dele. E aí a gente entendeu, conversando com a pastora, ele começou a relatar isso. E aí foi o primeiro entendimento. De que adianta a gente falar que a gente faz, acontece, de que eu resolvo tudo, tem que fazer, acontecer, e a gente fica duro, sendo que a gente está aqui, de mãos atadas, a gente não tinha como ir. A gente não pôde fazer nada. A gente não pode ajudar ninguém a não ser em oração. E a gente que fica aqui, coração doído, chorando, aquela dor, o sofrimento, sem poder fazer nada. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso para mim? O que o Senhor quer mostrar para a gente? E a gente conversando com a pastora falou, tá aí a resposta que vocês queriam. Porque a gente estava muito preocupado de tentar conseguir uma passagem pelo menos para ele ir, para poder estar lá com a família. E a gente falou, a gente entende que quem morreu se foi. Mas e quem está vivo? A nossa maior preocupação é quem ainda ficou. E aí eu estava em casa hoje falando com o Senhor. Senhor, que dia doído. Porque hoje é o velório, foi o enterro. E aí pior ainda, né? Porque a gente imagina lá e não pode. E a gente o tempo inteiro em espírito de oração, Senhor, abençoa aqueles que estão lá, segura, fortalece os teus filhos. E eu estava em casa lavando louça e as minhas filhas, a Agatha já entende, tem 11 anos, mas a Antônia é pequenininha. E a Antônia acordou hoje assim. Ontem a gente contou para ela à tarde. E aí a gente falou, e ela falou assim, mamãe, eu falei, oi filha, bom dia. Ela, bom dia. Mamãe, o tio Dinho virou uma estrela, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, Aí ela falou assim, mas não liga não, porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todo mundo. Eu parei e falei assim, meu Deus, eu não imaginava que a Antônia ia falar aquilo para mim. Só estava eu e ela acordada. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Glória, aleluia. O Senhor está falando através da boca da minha filha. E foi assim, como se toda aquela preocupação que estava amassando o meu coração, pelos que estão vivos, sim, fizesse assim, Glória, aleluia. E eu falei assim, Senhor, eu preciso te adorar. A tristeza vai ficar, não vai acabar. Mas a gente precisa te adorar. E eu falei, Senhor, e hoje eu preciso falar da tua palavra, o que o Senhor vai falar comigo, para poder eu passar para a tua igreja. E eu comecei a passar a Bíblia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Falei, meu Deus, mas eu não sei o que é, qual é a mensagem, nada. Falei, vou deixar para o Senhor falar comigo. E aí eu fui para a cozinha e comecei a lavar a louça. E começou a cantar o louvor. E no louvor era qual? Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus, envia-me. Aí eu falei, agora eu entendi. Eu falei, já sei a palavra que vai levar para a tua igreja. E conforme eu estava lendo a palavra, vocês vão entender, que eu vou continuar lendo mais um pouquinho. Mas a primeira parte do texto é essa. Se com a boca você confessar Jesus como Salvador, como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aí durante o culto, o irmão Jefferson vem aqui e fala que ele entrava e saía. Aí quando ele acaba de falar, o pastor vem e fala, se com tua boca você confessar, eu falei, Jesus, é a palavra. E aí eu comecei a entender. Para quem não sabe ainda, no domingo do Dia das Mães, se eu não me engano, mês passado, foi o domingo que eu fui, o pastor me chamou para ministrar, a pastora Celina orou por mim. Para quem estava aqui lembra, quem não estava, não sabe. E Deus usou a pastora Celina em profecia. E até então eu não estava entendendo o que era. Eu estava tendo sonhos e confirmações, e eu falava, agora Jesus quer o quê? Que a gente saia para pregar a palavra do Senhor. Vamos sair para pregar a palavra do Senhor.
E eu, na hora que ela falou assim, estou eu abrindo, ela não, tá, o Senhor falando através dela, estou eu abrindo o caminho, falei, e agora a gente vai para tudo quanto é lugar, pregar a palavra. Olha a cabeça. Falei, agora a gente vai falar a palavra do Senhor, tudo quanto é lugar, que bênção. Aí eu sonhei que eu estava no avião. E eu falei assim, a gente pediu para os pastores, né, para orar. Eu falei, pastor, a gente precisa de uma resposta. Um sonho estranho, eu e o Edmilson tivemos o mesmo sonho. Mesmo dia, um sonho onde ele estava tirando plantas. Eram bananeiras, plantas enormes. E ele falou que ele arrancava assim, ó. E botava em outro terreno. Tirava de um terreno e botava no outro terreno. Mas ele pegava assim, leve. E no mesmo dia eu sonhei que eu estava no avião e que eu precisava viajar. Só que todo mundo me chamava para entrar naquele avião e eu falava assim, não é esse avião. 3 vezes me chamavam para entrar naquele avião e eu falava, eu não posso tirar meus olhos do alvo. Eu não posso tirar os meus olhos do piloto. E o meu piloto é Jesus. Era isso que eu falava no sonho. E até então a gente achava o quê? Vamos viajar, vamos. Aí a pastora Celene veio e fala do caminho. Saímos daqui no outro culto, fomos numa outra igreja, fomos convidados para ir numa outra igreja para assistir o culto. O pastor daquela igreja eu nunca vi na minha vida. Ele desceu do altar, eu estava no último banco, ele desceu do altar no dia seguinte, foi aqui no domingo, na segunda, ele chegou lá atrás do último banco e falou assim, filha minha, estou eu abrindo o caminho, não terminei as minhas promessas, a mesma coisa que o Senhor tinha usado a pastora Celene aqui, só para confirmar. Falei, meu Deus. Glória a Deus. E até então a gente ali. Aí é isso que a gente recebe uma ligação. Uma ligação de socorro. Aleluia. Onde nessa ligação a gente começou a entender o que Deus estava falando. E aí o Senhor começou a falar assim, ó, volta. Quando a gente estava achando que a gente ia para frente, para outros caminhos, o Senhor falou assim, agora vocês vão voltar. E agora a gente, em julho, vai voltar para o Rio. A casa alugada 1 ano, quebra contrato de casa. Trabalho, começamos agora, tem 2 meses que a gente começou a trabalhar. Sai do trabalho de novo. A gente começou a arrumar a casa, o pastor Cristiano foi lá em casa para a gente fazer uma oração, para conversar. A Edmilson estava pintando, o pastor Cristiano começou a pintar junto com a Edmilson. Falei, ai, minha casa está ficando linda. Cadê? Amém, pastor, muito obrigada. A próxima pessoa vai ficar feliz que você pintou a casa para ela. E aí? Vai ficar para lá. Porque quando Deus chama, é na hora que Ele chama. E aí a gente começou a entender a palavra do Senhor na íntegra de novo. Onde de nada adianta a gente falar e confessar o Senhor com a nossa boca e o nosso coração e ficarmos plantados no mesmo lugar. A palavra do Senhor continua dizendo assim, Romanos 10, 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada viram? Nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Hoje, o título da pregação, sabe qual é? Se a gente pudesse botar um título, né? Que eu gosto mais assim, veio. Você foi chamado para quê? Ah, Gabi, eu fui chamado para ficar na porta. Aí eu fui chamado para ficar sentado. Aí eu fui chamado para limpar o banheiro. Eu fui chamado para ficar no altar. Eu fui chamado... Não. Aqui, gente, está resumindo tudo que todos nós fomos chamados. Fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Fomos chamados para levar o ídolo do Oh, Senhor. glória, aleluia. Fomos chamados para ser obedientes ao Glória a Senhor. Deus, aleluia. Fomos chamados para fazer aquilo que Ele manda que a gente faça. Glória. Independente das circunstâncias, independente do que eu e você queremos. Quando o Senhor falar, obedecer. Oh, glória. É muito fácil uma pessoa vir e falar e a gente ouvir pregação na internet falando, vai, faz e acontece. Agora, quando é com você, é diferente. Verdade. Quando estávamos no Rio de Janeiro em 2020, pandemia, Covid-19. Covid-19 foi porque começou na China em 2019, né? 20 foi no Brasil. Estávamos em casa, 2020, Covid, aquela coisa toda, em casa, trancados, sem fazer nada. Fazendo o quê? Começamos a fazer live. Todo mundo fazia live, a gente fazia live para a igreja para ajudar.
E eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Eu estava naquela fase assim, pra que eu vou pra igreja? Eu já acredito em Jesus. Pra mim tá bom. Eu acredito em Jesus, eu sei que ele existe, tá tudo ótimo, não preciso de igreja. Veio o Covid e fechou todas as igrejas. Aí minha tia ficava assim, meu Deus, eu não quero mais ficar dentro de casa. Senhor, eu não quero mais ficar dentro de casa, eu quero ir pra igreja. Aí a gente fazia live e ficava revoltado porque ninguém assistia live. Ninguém via live. Porque cada um estava nas suas casas, todo mundo comendo, bebendo, na televisão, Netflix, aquela coisa, todo mundo recebendo, porque na internet estava todo mundo recebendo. Lembra daquela época? Todo mundo recebendo auxílio, que não tinha quem estava desempregado. Quem estava nas empresas estava pagando, estava tudo maravilhoso, vida de rei e rainha. Era maravilhoso. Mas eu queria estar onde? Na igreja. Queria estar na igreja. E aí, começou a abrir, podia ir um pouquinho para a igreja, aí tinha que fazer lista. Ô, fase boa de fazer lista. Tinha briga, pastor. Tira a pressão. Tinha briga para saber quem queria ir para a igreja. Eu quero hoje não, você já foi ontem, hoje sou eu. O povo brigava para ir para a igreja. A igreja lá no Rio, tem, na época não eram as cadeiras que estão agora, era banco. E tinha, acho que um lugar para umas 200 pessoas sentadas, vamos assim, mas 150 pessoas sentadas. E eu lembro que a gente abriu assim, como era aquele banco comprido, a gente abriu assim, tipo assim, pastor Pedro e alguém aqui, nesse segundo. 3 sem. Aí atrás era 3. Aí atrás eram 2. Ou seja, a gente reduziu menos da metade. E tinha briga para ver quem ia para a igreja. Passou, começou a melhorar o negócio. Mas tinha que ir de máscara. Aí o povo começou a ficar desobediente dentro da igreja. A gente botou preso na parede assim, ó, um negocinho para álcool, para as pessoas na porta. Paninho com água sanitária, para limpar o pé, aquela coisa toda. As pessoas começaram a desobedecer ali dentro já. Ninguém queria botar a máscara. Ai, não, tá muito calor. Rio de Janeiro, muito calor. Tira a máscara e fica, gente, precisa de máscara. Se chegar alguém aqui, alguma vigilância, vamos fechar a igreja. Não, Deus está no controle. Era assim. Enfim, fomos indo. Acabou tudo, beleza, ficou tudo bem, podia ir para a igreja. Ainda estavam pedindo para as pessoas que estavam com algum tipo de coisa para colocar máscara, mas já estava tudo lindo. Começamos a fazer a obra do Senhor assim, com todo o amor e vontade do mundo. Segunda a gente estava na igreja, terça-feira a gente estava na igreja, quarta-feira a gente estava na igreja, quinta-feira a gente estava na igreja, terça-feira. Todo dia na igreja, estava uma bênção, porque um dia era culto, outro dia era ensaio, outro dia a gente queria ir para a igreja, porque todo dia tinha culto. Então a gente ia. E aí a gente, agora a gente vai. Aí Deus começou a falar. Gente, eu entrava no mercado e Deus falava assim, eu tirar vocês daqui. Gente, eu nunca vi na minha vida. Eis que te digo que vou tirar vocês dessa cidade. Eu falava, Edilson, pelo amor de Deus, Edilson. Aí eu comecei a não querer. E todo mundo achava que eu que queria sair, porque a Edilson era criado lá e eu não. Mas era o contrário, a Edilson estava louco para ir embora e eu não. Foi a fase contrária. E aí, pode falar pra gente, ó, tá legal? Não é mentira, é verdade. E aí, começamos aquela coisa, Deus falava com a gente dentro da igreja, fora da igreja, chá de bebê da minha irmã, Deus usou uma mulher para falar comigo. Aonde a gente ia, Deus falava, vou tirar vocês daqui, é propósito meu. Amém. Aí começou uma guerra, porque minha sogra não queria que a gente viesse, minha mãe queria que a gente viesse, porque aí Deus confirmou que era para Curitiba. E aí, Gabi, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando estava tudo bem, a gente reformou nossa casa, a gente mesmo na pandemia, eu e Edilson aprendeu até sobre parede. Aprender tudo, fizemos nossa casinha, ela ficou linda a casa. Eu comecei a amar a casa, porque eu não gostava da casa, mas eu comecei a gostar da casa. Aí Deus falou assim, agora tá tudo certo? Tudo lindo? Ai, tá tudo lindo, tudo perfeito. Agora vocês vão sair. Para vir para Curitiba, você vendeu alguma coisa? Não, a gente doou. Olha que legal. Viemos para Curitiba com roupa do corpo, roupa das meninas, roupa da mala e documento. E o carro. E viemos, chegamos aqui e fomos morar com minha mãe. Ah, férias nada. Começamos a correr atrás do trabalho, Deus abriu as portas para as meninas estudarem, foi tudo maravilhoso, tudo lindo. Foi passando-se o tempo. A gente ia no Rio, só de visita. Ai, todo mundo, ai, que saudade de vocês, aquela coisa toda. E a gente aqui começou a passar peleja. E ó, boquinha fechada. E passa prova, e passa peleja, e passa teste, e passa tudo que você possa imaginar. A gente começou a passar aqui, e a boca, ó. E aí, não só a boca fechada, mas Deus falava até então, Deus falava. Shh. E quando Deus parou de falar, shh, e começou a falar nada. Aí Deus não falava nada.
Nada com isso. Ficou silêncio total. E a gente como? Caçando a igreja. Meu Deus, pra onde a gente vai? Vamos para tudo quanto é igreja. Fomos para tudo quanto é igreja de Curitiba. Viemos para aqui. Muito abençoados. Mas muito abençoados. E não falo abençoados de financeiros, não. Abençoados em todas as áreas. Deus tirou a gente do cativeiro. Deus mudou, moveu, aconteceu, me deu a casa que eu sempre sonhei, que era no Sobrado. Gente, eu tinha um sonho de morar no Sobrado. As pessoas falavam assim, eu duvido que você vai aguentar subir escada. E eu todo dia, gente, até hoje, todo dia eu subi escada e falava assim, muito obrigada por essa escada, Jesus. Como o senhor sabe que eu não estava. Meu sonho era ter uma escada dentro de casa. E eu agradeço até hoje. Agora eu falo assim, Senhor, você é da minha casa. E Deus falou, vai. E ainda vai deixar bonitinho pro outro, que vai entrar. E aí? Resumir, tá, gente? Resumir. E aí? Quando aqui a gente começou a entender que estava tudo ficando muito bonitinho, os dois empregados, a casa ficando bonitinha, tudo acontecendo, a igreja fluindo, tudo. Aí Deus falou assim, agora volta. E aí? E aí? E agora? O que eu faço? O que você faz? Se coloca na minha posição. O que você faria? Ah, não, tem que ter confirmação. Aí Deus confirma assim, uma semana. Brrr. E aí? Aí o Senhor fala comigo nessa palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Ah, Senhor, naquela cidade tem um monte de gente para pregar. Tem, mas eu quero você. Senhor, mas a gente vai para lá onde tudo que estava assim está começando a ficar assim. Eu quero você. Jesus. Estava tudo lindo e maravilhoso, e agora? Está tudo desmoronando. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, não estou falando da vida das pessoas da igreja, não. Estou falando das circunstâncias que estão acontecendo. E aí? O que você faz? Agora que está tudo bem na tua vida. Pensa você agora onde você está morando, a tua casa, a tua família, teu carro, teu filho, tua filha, tua esposa, o que for. Pensa. Está tudo bem? Está tudo lindo? Agora deixa eu assim, sai. Para onde? Para onde eu vou mandar? De novo. Jesus. Para onde? Para onde eu mandar? Você vai. Senhor, eu não tenho casa mais. Porque aí fica fácil, né? As pessoas falarem, ah, tem sogra, tem sogro, tem família, tem, né? Não é a mesma coisa. É voltar? É voltar. E aí? Aí Deus vai e fala, vou eu dar tudo. Vou eu colocar tudo no lugar. Aí a gente começa a crer. A gente começa a acreditar. Glória a Deus. E só fica na fé. Fé. A gente resumindo a palavra? Fé. Você está vendo Jesus? Não. Você viveu com Jesus aqui na terra enquanto ele estava aqui com os discípulos? Não. Mas você acredita nele, não acredita? Amém. É essa fé, onde a gente não vê, onde a gente não sente, mas precisamos crer, acreditar que é real. A palavra do Senhor continua dizendo, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Glória. Pode parecer que eu estou fugindo da palavra, mas não estou, não. Eu falei para o Senhor, não sei o que eu vou dizer, mas o Senhor sabe, e o Senhor está levando para esse lado. Hoje, a palavra é essa. Para que você foi chamado? Pode ser que não seja a mesma história. Ah, Gabi, você está contando um testemunho. Sim, estou contando um testemunho, mas a palavra também me ensina que a gente precisa viver a nossa vida, testemunhar a nossa vida, não é? A gente não precisa, nossa vida ser testemunho. Eu estou contando o testemunho da minha vida. Onde o que eu estou contando não é mentira para ninguém. E aí? As minhas filhas estudam aqui em colégios municipais. Uma no municipal, outra no estadual. No colégio cívico militar, muito bom. Para a cidade que eu votei, não tem. Ah, então você tem que pensar primeiro nas suas filhas. Estou pensando. Estou pensando nelas também. Onde eu coloquei princípios à frente. A minha família em primeiro lugar. Nós precisamos procurar uma casa, nós precisamos procurar colégio para os meninos, precisamos de tudo isso. Mas o Senhor falou que vai providenciar. Aleluia. No meio do caminho,
vai aparecer um monte de circunstância que a gente já sabe, porque a gente já passou por isso. Mas a gente precisa continuar. A gente precisa acreditar. De que adianta a gente pregar a palavra para quem não quer ouvir? Da mesma forma que a palavra fala o contrário. Como ouvirão se não há quem pregue a verdade? A palavra do Senhor. Hoje em dia, está muito fácil você ligar a sua internet e você ouvir um monte de abobrinha. Porque você escuta, mas você não lê. Aí você acha que aquilo dali que a pessoa está falando é verdade, mas não está na palavra. E se aquilo não está na palavra, não é verdade. É mentira. Tem muitas coisas que estão sendo ditas hoje em dia que a própria palavra diz que iria acontecer. Muitos falsos profetas viriam. Como faremos para saber quem é profeta e quem é falso profeta? Através do Espírito. Se testifica, se você crê e está na palavra, é profeta. Se não testificou com você, não está na palavra que ele está falando, não é profeta. Simples assim. Glória a Deus. É. Aleluia. A gente conhece as pessoas? O externo. O interno, só quem conhece é o Senhor. Verdade, Jesus. Eu posso dizer, vocês me conhecem, tá aqui, ó, Gabriela, posso falar a minha idade, minha data de nascimento, pode falar a minha vida inteira para vocês vão me conhecer? Sim, vão me conhecer. Mas só quem conhece o meu íntimo, o meu interior é o Senhor. Nem o meu marido conhece lá dentro. Aleluia. Não porque eu não mostre para ele, mas porque eu sei que tem coisas que é só o Senhor. Tem coisas que nem a gente sabe de nós mesmos. Verdade, Senhor. A nossa carne, ela é pecaminosa. É a natureza dela. Correu para o pecado. Agora o nosso espírito, a natureza dele precisa se achegar a Deus. Verdade, Jesus. A palavra do Senhor fala que existe os frutos da carne e os frutos do espírito. Vou colocar assim. Tudo aquilo que a carne dá, que a carne proporciona, que a carne influencia, que a carne empurra, são coisas ruins. Os frutos do Espírito são maravilhosos. Vivemos todos eles? Infelizmente não. Porque é uma luta constante entre o Espírito e a carne. Verdade, Jesus. Quando a gente começar a entender que essa palavra precisamos viver, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Mais fácil no mundo, Gabi? Não, vai piorar. Se eu falar que vai ficar melhor é mentira. Vai piorar, para mim e para você. Tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que vão te criticar, vão te julgar, vão te chamar disso, daquilo outro. Mas a gente precisa viver a palavra. E a palavra, ela dói. A palavra, ela confronta. A palavra, ela é árdua. A palavra, ela traz algo que talvez vai machucar você lá dentro. Aquilo que está escondido, que você está guardando. Porém, é ela que liberta. Aleluia. Aqui foi falado hoje também que a gente precisa pregar mais Jesus. E eu concordo. Glória a Deus. Uma época atrás, as pessoas começaram... Eu não sei se aqui foi assim, eu lembro que eu estava no Rio ainda. E as pessoas começaram a falar muito... aqui tem que pregar no Antigo Testamento nada. A gente tem que pregar no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento não fala de Jesus. Eu falei, oi? Não fala de Jesus? Jesus estava no princípio, Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Glória a Deus. No Gênesis, no capítulo 1, Jesus já estava lá. Aleluia. Se a gente for ler os profetas, Jesus também estava na boca deles, porque eles já estavam profetizando que o Messias viria. Oh, glória, aleluia. E se a gente for olhar a palavra inteira, tem comparações de pessoas que viveram e que eram comparadas a Jesus. Não que fossem iguais, mas comparadas. Como que no Antigo Testamento não existe Jesus? É, Deus. Se a gente começar a olhar e analisar, a gente precisa pregar a Bíblia inteira. Senão, quando Jesus veio, ele falava assim, gente, agora vocês não precisam mais ouvir o Antigo Testamento, né? Os livros proféticos, os livros poéticos, os livros dos profetas, não precisa. O Pentateuco, porque a partir de agora sou eu que estou mandando. E Jesus não fez isso. Jesus veio com a palavra, confrontando aqueles que estavam contorcendo a palavra. Aleluia. Naquela época, antes de Jesus vir, os fariseus, eles estavam contorcendo a palavra de acordo com o que servia para eles. Agora eu pergunto, é diferente hoje em dia? Não tem nada de diferente. As pessoas usam a palavra porque me convém. Se me convém, eu vou usar aquele
versículo tal, como eu tenho visto várias pessoas que não são crentes, não são cristãs, não acreditam em Jesus, e falam a palavra de Deus assim, ó, da boca para fora. Jesus. E tentam pregar um falso evangelho onde muitos estão se corrompendo. A palavra do Senhor, ela é clara. É sim, sim e não, não. Ou a gente prega a verdade, vai doer, vai machucar, vai ferir, mas vai cicatrizar e vai ficar certo. Glória a Deus. Ou a gente é falso profeta. Jesus. E eu já falei aqui pro Senhor que eu não quero ser falso profeta. Falei, doa quem doer, doa a mim, doa a você, doa quem for. Se o Senhor mandar falar, eu vou falar, eu não vou Glória, falar. aleluia. E eu falei, Senhor, eu não quero honra para mim, eu quero honra para o Senhor. Aleluia. É a minha forma de falar. Cada um tem a sua forma. Tem gente que vai vir aqui e vai pregar assim, Senhor, e irmãos, o desejo do meu coração é a minha súplica. E o Senhor, Ele vai falar dessa forma. E eu não estou julgando a pessoa que fala assim, porque eu também já fui essa pessoa. Hoje o Senhor começou a me mudar e me moldar, porque eu comecei a me permitir. E antigamente eu ficava parada assim, igual dois de bola, não tirava a mão do microfone, e eu pegava 5 minutos e entregava o microfone, não sabia nem o que eu tinha falado, e falava rápido assim e entregava. Hoje em dia, eu tenho que me controlar na hora de falar, porque eu falo demais. Mas ficou mais leve, porque eu comecei a deixar Deus falar da forma que Ele quer. Aleluia. Glória. Oh, glória. Antes de vir para Curitiba, eu tive um papo com Deus, eu falo assim que é um papo com Deus, porque foi na época que eu estava meio, vou para a igreja, não vou para a igreja, vou. E eu falei, Senhor, não quero saber, sentei. Falei para a pastora, minha sogra lá no Rio, falei, pastora, eu vou sentar, vou ficar quietinha, porque eu estou com a Antônia pequenininha, ela sossega, botar ela no colo. Aí começaram a falar assim, cuidado, aquilo que não te deixa fazer a obra, o Senhor arranca. Meu Deus. Era assim, tá? E aí eu comecei a doer aquilo de mim, eu ficava assim, fazia, e com medo, e era por medo, igreja, estou sendo sincera, era por medo, tinha medo. E aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Não contei para ninguém, mas todo mundo ia saber. Rio de Janeiro, calor, 40 graus, crente bebe o quê? Água, suco e refrigerante, né? É o que a gente pode beber. Na maioria dos lugares, suco é um absurdo de caro. Eu não tinha dinheiro. Ou era água, ou era água. Eu fiz um propósito com Deus de não beber refrigerante. No calor daquele, imagina. Quem que aguenta? Mas era refrigerante nenhum. Tanto que um dia eu estava bebendo água tônica. E eu fui confrontada. Porque falou assim, ué, água tônica tem gás. O refrigerante é o quê? É um suco com gás. Então você vai parar. E eu, meu água tônica. Que era outra coisa que matava sede, né? Calor. Aí parei até com a água tônica. Gente, foi a época que eu mais fui convidada para aniversário infantil, para casamento, para festa na igreja, para evento, onde você está com calor e você precisa beber o quê? Água. Com gás. Sem gás. Não pode gás. Água ou suco. Tinha suco na maioria dos lugares? Não, era refrigerante. Tinha lugar que eu ia que não tinha nem água. Eu falava, não tem problema, pode ser da torneira. Aí as pessoas começaram a perceber assim, ué, por que a Bia não está bebendo refrigerante? Eu falava assim, Senhor, o que eu vou fazer que eu não posso mentir? Porque é um erro também, tá, gente? Às vezes a gente está fazendo jejum, está fazendo alguma coisa, a pessoa insiste, então você acaba mentindo. Está pecando. Fala a verdade, melhor você falar, porque Deus não vai te condenar. Não, o certo é não falar, porque é secreto seu e Deus. Mas se a pessoa está te enchendo ali, você arruma um jeito de falar. E eu falava assim, hoje eu não estou a fim de beber não. Eu falava assim no começo. Chegou na época que as pessoas já sabiam, elas já olhavam para mim e falavam assim, não, demora bem, eu quero um propósito. Eu não precisava falar, as pessoas já viam. E o meu propósito era, Senhor, qual é o meu chamado? Eu fiquei quase 2 anos sem beber refrigerante, gente, porque Deus não falava para mim qual era o meu chamado. E eu fiquei, Senhor, e agora? Fala comigo. Você aguentaria? Cumprir a palavra do Senhor à risca? Ou no meio do caminho você para? Deus. Eu vou fazer um propósito com Deus de tanto tempo. Eu não boto tempo, porque eu sei que talvez aquele tempo Deus não me responda naquele tempo. Então eu estou estipulando a Deus o tempo, não. Eu falo, Senhor, é no seu tempo. Quando o Senhor quiser me responder. Fiquei quase 2 anos. E aí, um belo dia, eu estava assistindo uma pregação. Não era uma pregação, era um curso que eu estava fazendo. E nesse curso, era curso cristão, né? E nesse curso, uma aula, já estava no meio do curso, uma aula foi assim. Vamos lá, você quer saber o seu chamado? Você vai colocar no papel tudo aquilo que você ama fazer. Você vai colocar tudo aquilo que você odeia fazer.
Você vai colocar tudo aquilo que as pessoas olham para você e falam: ah, eu vejo a pastora Ciliane fazendo tal coisa. Você vai colocar no papel tudo aquilo que as pessoas pedem a você. Por exemplo, todo dia chega alguém perto de você e fala assim: ah, ele ora por mim. Aí você fica assim: meu Deus, eu não oro por você. Aí tá, passou outro dia, outra pessoa vem: aí ele ora por mim. Passou, Leila, ora por mim. Você vai colocar lá tudo que as pessoas chegam até você e pedem. E depois você vai começar a eliminar. Você vai começar a pedir ao Senhor para Ele te dar discernimento daquilo que você mais faz, daquilo que você ama, daquilo que você não gosta. E geralmente é uma junção dos dois, porque não é só o que você ama, tá? Tem coisa que você não gosta e é o chamado. Ou que você acha que não gosta. E nem tudo aquilo eu fui fazendo, mas deu uma lista. E tudo aquilo ali, o que foi o que estava em comum? Adivinha, se vocês adivinharem, gente. Adivinha, pode, pastor, adivinhar? Ah, peguei vocês, não pode adivinhar, igreja, não pode. Tem gente que fala assim: eu adivinhei, gente, pelo amor de Deus, Espírito adivinha, gente. Não pode adivinhar. Quase que alguém se pegou aí. Gente, acreditem se vocês quiserem. O que deu no meu? Fala. Glória a Deus. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de um monte de coisa, mas uma delas estava lá falar. Isso não é. O que eu fui mais recriminada a minha vida inteira? Ah, eu esqueci de falar isso, não é só que você não gosta, que você foi recriminada. A minha vida inteira, desde criança, gente, eu fui recriminada por falar. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: pelo amor de Deus, fica quieta, você não para de falar um minuto. Era assim. E a Antônia está indo pro meu caminho, gente. Aí a minha filha está igualzinho, que tem dia que eu falo assim: Antônia, fica quieta. Porque lá em casa é proibido falar cala a boca, a gente proibiu, porque a gente acha horrível, a gente acha ridículo e a gente acha uma falta de educação. Então se a gente não pode deixar fora, a gente também não faz dentro. Então se alguém lá em casa, ou eu, ou o Edmilson, ou a Agatha, ou a Antônia falar cala a boca, o outro corrige, quem estiver perto. Não pode. Fala, fica quieto, mas não fala cala a boca. E aí eu falo: Antônia, pelo amor de Cristo Jesus, ó, momento do silêncio. Eu era igualzinha. Minha mãe falava assim: Gabriela, pelo amor de Deus, cala a boca. Minha mãe falava, mas não. Ela falava. E aí eu comecei a observar que era uma coisa assim: eu gostava de falar. Todo mundo me recriminava porque eu falava. Aí eu comecei com um bloqueio, onde todas as vezes que eu tinha oportunidade eu não podia falar. Por que era o meu maior bloqueio? Porque quando eu era criança eu era recriminada por falar. E aonde eu ia, eu era conversadeira, todo mundo gostava de mim. Mas se eu tivesse que apresentar alguma coisa, uma reunião, alguma coisa no trabalho, no colégio, eu ficava toda, tremia, passava mal. Ali eu comecei a entender o que era o meu chamado. Glória a Deus. Aí Deus falou assim: entendeu agora? Agora vai. Aleluia. E aí essa palavra começou a andar comigo todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí eu falava: não, Senhor, eis-me aqui. Já sei que meu chamado é falar. E aí? O chamado é falar. Mas você está se colocando na posição? Você está lendo a palavra? Gente, uma vez uma pessoa moradora de rua, ele era meio doidinho. E ele usava um monte de roupa, uma por cima da outra, por aí. E ele andava com a Bíblia, ele andava com a Bíblia. Ele olhou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que é para você ler a palavra. Aí eu: amém. Dava trela, amém. Aí ele falava assim: você não está ouvindo o que Deus está falando, é para você ler a palavra. Tá bom. E na rua, gente, na frente de todo mundo. Ele quer te usar na palavra, mas como é que ele vai te usar na palavra se você não ler? Aí eu falei: meu Deus, Deus vai falar comigo. Assim, gente, na rua. Então, aí eu comecei a entender que de nada adianta eu saber do meu chamado, eu reconheci a palavra que Deus está falando. Como virão se não há quem pregue? Acorda! Aleluia. Se eu não li a palavra. Hoje eu pergunto para você, igreja: qual é o seu chamado? Você sabe? Eu já sei. Eu não sei ainda não. Então começa a procurar saber. Mas perto do seu chamado vai ter alguém para poder, alguma coisa vai ter para te direcionar. Se é falar, você está lendo a palavra? Como é que você vai falar se você não sabe a palavra do Senhor? Meu chamado não é isso, meu chamado é cantar, é louvar, adorar. Você está escutando louvor? Eu escuto, mas só escuto assim. É errado. Você tem que escutar, você tem que acordar escutando, dormir escutando, você tem que ler a palavra, você tem que falar para o Senhor. Salmos, gente, são louvores.
Aleluia. Vai ler a palavra lá em Salmos, vai ver louvores em Salmos. Você tem que fazer o quê? Esse salmo é lindo, né? Vou ficar melhor ainda, vou ouvir ele todo dia. Peraí, não, que eu vou ensaiar e dedicar quando chegar na igreja, eu vou adorar assim, com perfeição. Ah, Gabi, você está falando que tem que ser perfeito? Não, gente, não tem que ser perfeito, porque perfeito é só o Senhor. Tem que ser o seu melhor. Aleluia. O Senhor, Ele merece o meu e o seu melhor. Oh, glória. Então, independente de qualquer coisa, precisamos dar o nosso melhor. É uma oportunidade que você vai ter, você já vai sair de casa com a palavra preparada. Glória. Aí eu nunca ganhei a oportunidade da minha vida, mas naquele dia você vai ganhar. Ah, eu vou levar um louvor, o pastor vai me chamar, pastor, eu posso louvar? É um louvor, você vai cantar o seu melhor. Não é que você tem que ser cantor, cantora, mas é o seu melhor. Ah, eu vou tocar a bateria, mas é o meu melhor, eu não sei ainda, eu vou estudar mais para poder aprender. Ah, eu vou ficar, o que eu posso fazer? Vou ficar na porta, o que eu vou fazer de diferente? Hoje eu vou levar um versículo bíblico para entregar para todo mundo. Aleluia. Ah, o que eu posso fazer? Hoje eu vou dar o meu melhor abraço. Oh, glória. Ah, hoje eu vou perguntar como foi essa semana. É um diferencial. Oh, glória. Esse diferencial é ali, ó. O que o Senhor está falando na palavra. Hoje em dia, se a gente for olhar para tudo, a palavra está de todo mundo aí está pregando. O que você mais abre no YouTube é pregação. Você pode botar, você vai achar pregação de gente que todo mundo conhece, pregação de que você nunca viu, pregação em devocional, pregação em culto, pregação em vigília, pregação dentro de casa, pregação só no videozinho, pregação só no áudio. Você vai achar um monte. Só que, como ouvirão se não há quem pregue? O que está sendo pregado? Vamos começar a trazer a palavra para um outro lado? O que está sendo pregado? De que adianta eu ter conhecimento e não colocar em prática? Glória a Deus. De que adianta eu querer fazer e não ter conhecimento? Ah, Gabi, eu não sei ler. Essa semana eu postei uma senhora, ela não sabia ler, analfabeta, ela não sabe nada. E aí o Senhor falou para ela dentro da igreja que ela ia falar a palavra dele. E ela falou, como que eu não sei ler? E ela falou, comece a orar. Falaram para ela, ore. E ela começou a orar. E ela começou a orar. Começou a orar. Ela falou que ela abria a Bíblia e falava, Senhor, eu não sei o que está escrito aqui, mas o Senhor vai me dizer o que está escrito. E aí ela começava a orar. Aí eu lembrei do pastor Pedro, no dia que eu estava falando do tempo de oração. Gente, eu fico imaginando o tempo de oração que essa senhorinha não teve com Deus. Ela falou que no meio da oração Deus deu a ela o versículo e falou onde estava. Ela falou que ficou esperando o dia inteiro as irmãs chegarem e falar. Quando as irmãs chegaram, ela falou, irmãs, está escrito lá em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca você confessar Jesus como seu Salvador, Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo? Aí as irmãs, tá. Aí ela, Deus me deu hoje, então eu aprendi a ler. E aí ela começou a aprender a ler pedindo a Deus. Oh, glória. Só que não era só na mente, ela começou a ler. Hoje ela sabia ler a Bíblia. Glória a Deus. Aí as pessoas falam que não existe milagre. Milagre existe. O irmão Jefferson falou aqui da vida dele. Foi um milagre. Milagres todos nós vivemos todos os dias. Mas se a gente não se colocar na posição para fazer aquilo que o Senhor está chamando eu e você, o mundo vai continuar sendo do jeito que está. Vai continuar estando do jeito que está. Vai continuar sendo corrompido pelo diabo, porque é isso que ele está fazendo. Ele está entrando nas igrejas, pregando o que ele quer, falando um monte de heresia, um monte de mentira, e as pessoas estão saindo de lá acreditando naquilo dali como se fosse uma verdade. Agora, a última de agora, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu já estou salvo. A palavra me falou. Eu tenho que confessar com a minha boca, acreditar no meu coração. Só que a pessoa só lê esse versículo, ela não leva o resto do texto. Ela não lê o contexto. É só o versículo que serve. Então pronto, eu já estou salvo. Ah, se eu for ali no bar, beber uma e daqui a pouco eu for atropelado na rua, eu já estou salvo, porque eu já aceitei Jesus. É assim que o povo tem falado. E a gente que está vendo a palavra de verdade, que você está na tua casa fazendo seu devocional, falando com Deus, você acha que Deus vai ficar feliz por você estar só dentro da sua casa lendo o devocional sem falar nada para ninguém? Jesus. Ou Aleluia. a gente precisa começar a fazer o ID do Senhor. Ou o Senhor chamou a gente para acrescentar sem fazer nada. Aleluia. Como virão se não há quem pregue? Glória a Deus. Aleluia. Como irão se ninguém se dispõe a ir? Oh, glória. Abaixo. Vamos para o outro lado agora? Oh, glória. Sair da parte de só de pregar? Aleluia. Se eu não for, se eu não me colocar na posição de ir, como que vai chegar alguém lá? Vamos juntar e chamar agora, pouco tempo atrás, Rio Grande do Sul, ninguém fala mais nada. Mas ainda está lá, um monte de gente sofrendo, um monte de gente morrendo, um monte de gente morta, um monte de gente desaparecida, um monte de gente que está sem comer, um monte de gente que tem sem casa.
Tá tudo igual estava um mês atrás. Ninguém fala mais nada, porque já acabou, né? A mídia acabou, curtindo, tá tudo lindo, maravilhoso. Se aquelas pessoas não se dispusessem a ir, teria alguém lá para ajudar aqueles que estão precisando? Aqueles que Deus permitiu acontecer, mas livrou? Eu não estou falando do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul foi acometido por uma adversidade, por algo que aconteceu lá. Foi por conta de tudo que estava acontecendo? Foi por conta de ter um monte de gente na bruxaria, na feitiçaria, na macumbaria, tudo foi. A gente não está falando de lá, a gente está falando de cada um. Existem pessoas lá que são salvas. Existem pessoas lá que precisam. Por isso que a gente começou a orar. Por isso, não é para deixar de orar, porque o povo lá era muito rebelde. Não, a gente precisa continuar orando. Nosso papel é orar. Porém, se ninguém se dispusesse a ir para ajudar aqueles que estão lá, como que seria? Ou será que Deus teria que fazer igual ele fez no deserto com o povo? Mandar maná do céu, mandar as coisas acontecerem? Para Deus isso não é impossível. Mas para mim e para você pode ser. A gente precisa se dispor a fazer a vontade do Senhor e não a minha e a sua vontade. Verdade, Jesus. Se eu olhasse para as circunstâncias, eu e a Edmilson, a gente só ia no final do ano. Porque a gente ia esperar o ano letivo acabar, as nossas filhas terminarem de estudar, a gente está trabalhando, está tudo lindo, maravilhoso, botar todas as contas em dia, juntar um dinheiro para poder fazer mudança. Só que não foi assim que o Senhor falou. A minha e a vontade dele é essa. De ir, a vontade era, né? Não vou nem falar que é. Porque aconteceram outras circunstâncias no meio do caminho que a gente entendeu a gravidade do problema que está acontecendo. A gente começou a entender que Deus falou assim, é para ir agora. E não foi só porque o tio dele faleceu ontem. Isso aconteceu. Foi uma fatalidade. Mas já estava antes disso. Essa fatalidade aconteceu no meio do caminho para ensinar outra coisa para a gente. Que foi quando eu comecei a falar. Que não adianta a gente estar achando que a gente pode todas as coisas, porque a gente não pode. Quem pode é o Senhor. A gente está aqui e não pode fazer nada. Ficamos assim, de mãos atadas. Mas quem está lá tem que resolver. Agora eu pergunto. E aí? Qual é o meu e o seu chamado? Para que o Senhor chamou eu e você? Para viver a vida de luxo? Para viver uma vida boa, tranquila e agradável? Para a gente viver nessa terra só ouvindo, recebendo, engolindo, papinha e tá tudo certo? Ou é para a gente começar a se levantar ali? Ou é para a gente começar a fazer a obra do Senhor da forma que Ele quer que a gente faça? Glória a Deus. E isso, igreja, eu não estou falando dentro de 4 paredes só, não. Existem pessoas que foram chamadas sim para estar dentro de 4 paredes, que é para poder receber aqueles que vieram de fora para dentro. Cada um tem um chamado para uma coisa. Eu falei do meu. Mas cada um tem um. Tem uns que foram chamados sim, para poder estar dentro da igreja, limpando, dentro na porta, fazendo diáconos da casa do Senhor. Tem sim, gente, pessoas que foram chamadas para isso. Fazendo isso com excelência, mas falando da palavra. Lendo a palavra. Recebendo a palavra. Profetizando na palavra. Jesus, aleluia. E aí, o que eu e você estamos fazendo? Estamos cumprindo o chamado do Senhor na nossa vida? Ou a gente está esperando acabar como foi, assim, no estalar de Deus? Se acontece, a gente estava conversando hoje, eu e meu marido, ele acabou de chegar, eu estava conversando com ele hoje, e falando sobre isso, e a gente falou, se o Senhor, a gente fala às vezes no final do culto assim, se o Senhor não nos buscar hoje, e se o Senhor buscar agora, na hora de sair, então igual tem acontecido, a gente tem visto vídeos que a pessoa está pregando e do nada a pessoa, o Senhor chamou a gente, e aí? A gente só acha que Jesus só vai chamar quando for arrebatamento? A gente precisa parar com essa ideia de que Jesus só vai chamar no arrebatamento. Um monte já foram chamados. Não tem mais o que fazer. E aí, como você viveu? Como eu e você vivemos? A palavra não é só para a igreja, a palavra é para mim também. Fui confrontada com a palavra hoje. E eu estou trazendo ela para a igreja por causa do meu confronto. Tem um louvor da Fernanda Bunda que fala: como ouvirão se ninguém se dispõe aí? E aí? Se não formos, quem vai? Aí fala de novo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
Eu vou. É muito fácil cantar. É verdade, Jesus. Muito fácil cantar. Né? Como eu comecei o louvor primeiro que eu cantei, eu falei, chama a Agra pra cantar. Eu falei, não, vou não. E aí? Que é o novo agora da Valesca. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Glória a Deus. Como dizer não para o teu chamado, se me deste a unção para ser usado pra tua glória. Não é para minha glória, é para a glória dele. É para a glória do Senhor. E aí, gente, e aí? Vamos ser usados para a glória do Senhor? Vamos nos colocar na posição de ir e fazer aquilo que o Senhor está mandando Glória a fazer? Deus. Aleluia. Vamos começar a nos levantar e colocar de pé para poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Ou vamos continuar sentados sem fazer nada? Gabi, eu não faço nada não. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei da vida de ninguém aqui dentro, não conheço ninguém, então não estou dando direito para ninguém. Estou falando para todo mundo em geral, estou falando para mim. Se você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, eu glorifico a Ele pela sua vida. E você continue, que a sua fé não se esmoreça. Que não venham influências de Satanás. Que não tenham dardos inflamados do maligno para poder te tirar do caminho. Agora, se você ainda não está fazendo, comece a fazer. Glória. Peça ao Senhor, Gabi, eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas eu ainda tenho dúvida. Não fique com dúvida, peça a Ele, Ele vai te direcionar. Ele vai te falar o que é para ser feito. Gabi, eu estou fazendo, Gabi, graças a Deus eu estou cumprindo o meu chamado, eu sei que eu estou fazendo, já pedi, ele já me confirmou, é isso, tenho orado, tenho feito, glória a Deus. Então vamos começar a aumentar a rede. Não é aumentar a rede, gente, como uma vez acho que foi o pastor Pedro, ou foi o pastor Luciano, não lembro, que estava falando aqui a respeito de igrejas e placas de igreja, falando, gente, quando as pessoas começarem a entender que não é a igreja templo, somos igrejas nós, que vamos subir. Imagina, gente, o arrebatamento de Deus fazendo assim, arrancando na igreja do chão, levando com terra. Não é isso. Somos nós somos a igreja do Senhor. Quando a gente começar a entender isso, que não é placar. Pelo contrário, a gente vai em uma e a gente abraça o povo, a gente vai na outra e a gente abraça outro povo, e o povo vai só aumentando e a rede vai ficando grande. Isso é uma rede. Não quer dizer que, imagina, então só quem vai ser salvo é o pessoal do Brasil, porque os Estados Unidos é outra igreja. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Não é a igreja, pelo contrário, a gente tem que parar de falar que é a igreja. A gente tem que entender que somos nós a igreja de Cristo. Desde que falamos a verdade. Preguemos a palavra do Senhor nu e cru. Verdade. Amém? Amém? Quero pedir para você se colocar sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O último versículo faz assim, lá em Romanos 11, 5 faz assim. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, e como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Isso aqui, gente, já vê por que você está falando isso? Porque existem pessoas que estão dormindo. Existem pessoas que acham que estão fazendo, acham que são muita coisa, e estão dormindo, não estão fazendo nada. Não sabem nem quem são. A palavra do Senhor está aqui dizendo que eles acham, lá naquela época, os fariseus, eles achavam que eram só eles que eram perfeitos. Mal sabiam eles que não eram nada, que é perfeito Jesus. E eles estavam achando tudo isso. Porém, a palavra está dizendo que Deus deu um som para eles. Eles estavam achando, não estão dormindo. Hoje eu falo para mim e para você, fala para a gente, que a gente possa ser despertar todos os dias.
Que a gente não caia nunca nesse sono. Que a gente nunca venha a deitar e dormir nesse sono que não é o do justo. É daquele que não conhece a verdade. É daquele que não aceita Jesus como seu Salvador. Glória. É aquele que não reconhece que o Senhor já enviou o seu Filho, que Ele vai retornar, não que Ele ainda vai vir. Que possamos entender que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Aleluia. Ela é real. E ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como o povo diz por aí. Então que nessa noite nós possamos levar essa palavra no nosso coração. Que a gente possa se dispor a fazer o ID do Senhor. Glória a Deus. Ah, Gabi, o ID é sair da cidade? Não, o ID é fazer o que você foi chamado para fazer. Oh, glória. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas lembre-se, faça com excelência. Porque tudo que fazemos para o Senhor precisa ser excelente. E quando fazemos para o próximo, como se fosse para Deus, é Ele que recebe. Amém? Amém, Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.